Fala pessoal da FEGERS, tudo bem? Eu sou o Marcelo Justo. Estou muito feliz de novamente entrar em contato com vocês aí do MEG Gaúcho. Tenho muitos amigos e amigas queridas que me ensinam e até hoje estão aí junto comigo, então um abraço para todo mundo. Quem não me conhece, eu trabalho com comunicação não violenta. Também estou me graduando enquanto psicólogo pela PUC São Paulo e facilito experiências de autoconhecimento há bastante tempo. Eu fui um dos parte do time que constituiu o PROVE e que construiu essa história tão bonita. Então, vamos lá, vamos falar um pouco sobre comunicação não violenta. Eu sei que aqui no FEGERS+, vocês estão abordando liderança especialmente, né? Mas também empreendedorismo, gestão de pessoas, técnicas, enfim, ferramentas, e a comunicação não violenta foi abordada como uma das coisas importantes. Eu fico muito feliz por isso, porque a gente está falando de aprender a lidar com o conflito, aprender a lidar com aquilo que nos faz humanos e também com aquilo que nos desafia. E eu considero que essas habilidades elas são essenciais para os nossos desafios atuais. Principalmente se a gente quiser gerar mais impacto e resultados nas nossas ações. Porque a gente está hoje com uma abundância de possibilidades, de conexões, de recursos e até de ferramentas mesmo, com o mundo digital. Mas também podemos nos confundir e perder conexão, perder essência. Então eu considero vital mesmo o autoconhecimento. Como é que a gente pode, por exemplo, lidar com feedback sem ficar nesse lugar de eu sei mais do que você ou de esses são os seus erros? Como é que a gente pode estabelecer vínculos mais profundos onde a gente cresce junto e é mais eficiente, né, com aquilo que a gente quer de fato? Então a comunicação não violenta, para mim, ela é uma prática de autoconhecimento que me mantém mais consciente e me permite agir de forma mais presente. Então vamos fazer um breve resumo. Talvez você já conheça a CNV. Esse aqui é o livro mais conhecido, né? O livro base, escrito pelo Marshall Rosenberg, que foi quem criou a CNV. E esse livro nos traz os famosos 4 princípios da comunicação não violenta. E eu quero abordá-los aqui bem brevemente, com um pouquinho de profundidade. Então vamos lá. Por que o Marshall começa falando pra gente que o primeiro passo é observar sem avaliar? Por que ele está falando sobre observação? Porque ele está dizendo assim, ó, se a gente não quer mais agir de forma violenta, se a gente não quer mais reproduzir esse lugar que a gente, né, geralmente vai sem saber muito para onde a gente está indo e ainda machuca o outro, né? Eu preciso então compreender como é a minha relação, quais são as crenças e como é o meu comportamento. Então, em outras palavras, eu saio do automático, eu observo. Eu deixo de ir atrás das avaliações, dos rótulos e das visões que já estão pré-estabelecidas. Muitas vezes na minha sociedade, na minha família, e que talvez eu não me representem, não me cuidem, né? Porque além de tudo, nós temos as nossas próprias histórias, então observar também a minha história. Então, quando eu saio do automático, eu posso observar sem avaliar, eu ganho uma possibilidade de escolha. Então, ao invés de xingar você de volta, ao invés de me defender, ou me calando, ou te atacando, o que eu faço com esse desafio, com esse conflito, com esse sentimento? Quando então eu começo a observar, o Marshall ele nos convida ao segundo princípio, que é o princípio dos sentimentos. Por que então eu vou observar o que eu sinto? Porque o Marshall diz que os sentimentos eles são mais seguros, no sentido de nos manter conectados quando a gente está em conflito. Porque muitas vezes eu penso alguma coisa sobre você e quando eu digo o que eu penso sobre você, você reage porque você não vai gostar. Quando eu digo o que eu sinto, por mais que seja um sentimento como raiva ou angústia, eu me mantenho conectado porque você também sente raiva e angústia, independentemente de qual é a sua nacionalidade, de quais são suas crenças. Se você for um ser humano, você sente. Então esse é o primeiro motivo pelo qual o Marshall nos convida a ir para o sentimento. Mas mais do que isso, porque o sentimento não é o final da história. O sentimento ele é uma mensagem, ele tem uma causa. O que causa os nossos sentimentos? O terceiro princípio da CNV são as necessidades. Quando eu observo o sentimento, então eu me conecto com o que eu estou sentindo, com o que o outro está sentindo e não vou atrás das minhas crenças, dos meus rótulos, do que eu aprendi que é o certo, do que eu acho que é o certo. Quando eu fico aqui no que eu estou sentindo,
pode ser confusão, raiva, medo, angústia, alegria, satisfação, etc. E eu me pergunto, de fato, sobre o que está acontecendo, eu reflito sobre o que está acontecendo, muitas vezes até troco escuta sobre o que está acontecendo, eu ganho a possibilidade de entender o que está por trás desses sentimentos. Então, vou trazer um exemplo da EJ. Naquela reunião que a gente sai confuso, que a gente sai inseguro, que a gente está sem clareza do que fazer, e eu observo os meus sentimentos, eu posso compreender que eu preciso de apoio. Parece óbvio, mas é muito diferente buscar apoio depois de sentir ansiedade, porque eu estou refletindo sobre a minha ansiedade, do que simplesmente chegar em casa e amortecer o meu sentimento assistindo Netflix, ou comendo alguma coisa, ou falando sobre o que eu estou vivendo, mas sem muita presença, sabe? Quando a gente está no automático. Pronto, apoio. Quando eu tenho clareza da minha necessidade, o que eu posso fazer? Quarto e último princípio da comunicação não violenta. O Marshall chamou de pedidos. E eu sempre digo ação consciente, que é, a partir do momento então que eu compreendo essa necessidade, eu posso lidar com essa situação de forma propositiva, buscando cuidar ao invés de exaltando o que está faltando ou culpando quem quer que seja. Então, minha gente, esse aqui é um breve resumo da teoria da comunicação não violenta. Eu estou muito curioso para entender como é que vocês podem aplicar esse processo aí na sua EJ. Então, se você quiser deixar aqui no comentário quais são os seus desafios ou como é que você aplica a CNV no dia a dia aí da sua EJ, responde aqui no comentário. O pessoal aí da FEGERES com certeza deixou os meus contatos, então se vocês quiserem falar mais comigo, pode me procurar aí. E até a próxima. Agradeço muito. Tchau, tchau.